Olá, tudo bem? Meu nome é Liz Vilar, eu sou nutricionista. Vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre alergia e os testes alérgicos. Inicialmente, eu gostaria de estar agradecendo ao pessoal da UFO, ao meu orientador que me acolheram, todos eles me acolheram, a Luciana Carneiro, a Flavinha, que são as nutris que me acolheram e me ensinaram muito sobre alergia. Hoje em dia nós somos companheiras, né, assim, amigas de jornada mesmo, e ao meu orientador pela oportunidade que me deu de aprender mais e me acolheu quando no momento do diagnóstico do meu filho de alergia alimentar. Gostaria também de agradecer a Luciana Copinha, a todo mundo da organização do CERCAD, da ArtMed, pela oportunidade de estar participando desse projeto para estar divulgando melhor a alergia, os testes, como que são os procedimentos para a gente acolher esses pacientezinhos e eles terem um acompanhamento e um manejo de forma adequada. Muito obrigada e vamos começar a nossa aula então. Então, eu vou estar começando a conversar com vocês a partir do conceito. Então, qual que é o conceito de reação adversa a alimentos? Todas as reações que ocorrem após a ingestão de um alimento, independente da sua natureza. A alergia alimentar, ela é uma resposta imunológica adversa, ela é reprodutível, ou seja, sempre que a pessoa tem o contato com aquele determinado alérgeno, ela vai apresentar os mesmos sinais e sintomas, ou às vezes eles podem até evoluir, que ocorre a partir da exposição de um dado alérgeno que é distinta das outras reações adversas aos alimentos, tais como a intolerância alimentar, as reações farmacológicas e as reações mediadas por toxinas. E também a alergia alimentar, ela pode ser induzida por exercício, como por exemplo, alguns pacientes que às vezes ingerem algum alimento com trigo, no caso, por exemplo, do pão francês no lanche da tarde, logo após vão fazer atividade física e às vezes nunca tinham apresentado nenhum tipo de reação ao consumir o pão no dia a dia. Só que como a pessoa consumiu, por exemplo, o pão, que é um alimento que é composto por trigo, ele vai fazer atividade física, aumenta a permeabilidade de membrana e com isso ele apresenta uma reação imunológica e as manifestações clínicas durante o período que está realizando atividade física. Então, as reações adversas aos alimentos, elas podem ser imunomediadas, não imunomediadas e reações tóxicas. Hoje nós vamos estar falando sobre a, a alergia alimentar, que é uma reação adversa imunomediada. Então, nós temos dentro desse grupo a classificação IgE mediada, não IgE mediada e mista. Dentro da IgE mediada, quais são os principais sintomas? A urticária, o angedema, o broncoespasmo, as rinites, o laringoespasmo, a diarreia, o vômito e o agravamento com comprometimento de mais de um sistema, que é a anafilaxia. E a síndrome oral da alergia, que é a alergia de contato na região oral, onde inicia-se e desencadeia-se as manifestações clínicas. As não IgE-mediadas, que a gente tem entre elas a proctite e a enterocolite. Dentro da classificação das mistas, nós temos a eosofagite eosinofílica e a gastroenteropatia eosinofílica e a dermatite atópica. Quando a gente vem para as intolerâncias, que às vezes as pessoas falam assim, meu filho não pode tomar leite, ele tem alergia, mas às vezes a criança não tem alergia, ela tem só uma deficiência de produção enzimática que não consegue estar fazendo a quebra da lactose a partir da enzima da lactase, que a lactose sendo um monossacarídeo, ele precisa ser degradado para ser absorvido na barreira intestinal. Então, ele fica solto, né, nessa barreira intestinal, causando distensão abdominal, gases e até mesmo quadros diarreicos. E na farmacológica, quando a gente conversa um pouquinho sobre a parte também da parte de intolerâncias, da parte farmacológica, a gente tem a tiramina. A tiramina, ela é presente muito em bebidas fermentadas e queijos, e as pessoas, elas apresentam também uma deficiência enzimática
de uma enzima que é chamada monoamina oxidase, e com isso não faz a quebra dessa tiramina, e essa tiramina fica solta, desencadeando também alguns sintomas, como dor de cabeça. Tem pessoas que têm enxaqueca, que também podem estar relacionadas podem estar relacionadas com esse quadro. Então, hoje nós vamos estar falando especificadamente sobre a alergia alimentar, mas é bom a gente ter em mente que alguns dos sintomas da intolerância também podem ser confundidos com alergia alimentar. Então, as reações adversas aos alimentos, elas são imunomediadas, onde enquadra a alergia alimentar e a doença celíaca. Elas podem ser IgE-mediadas, não IgE-mediadas, mistas e mediadas por células, e as não imunomediadas, como as intolerâncias, como nós vimos, metabólicas, por deficiências de enzimas, ou farmacológicas, ou tóxicas, ou até mesmo não definidas. E por que é importante a gente observar isso? Porque os mecanismos imunológicos, eles são diferentes, mas as reações e os sintomas, às vezes, podem apresentar alguma semelhança, como no caso da IgE mediada e não mediada, algumas crianças apresentam sinais gastrointestinais que podem ser confundidos, né? No caso de vômito, diarreia, ambas podem apresentar o mesmo sintoma, mas ter mecanismos imunológicos diferentes. Então, é por isso que a investigação e o diagnóstico deve ser feito por um especialista. E as reações a diversos alimentos que envolvem o sistema imunológico apresentam manifestações clínicas imediatas, no caso das IgEs mediadas, ou seja, elas podem, a partir do momento do contato com o alérgeno, elas podem apresentar manifestações clínicas de segundos até 2 horas após a ingestão do alimento, tem potencial risco de morte, porque pode comprometer também o sistema respiratório e cardiovascular. Geralmente elas são mais persistentes, elas têm um quadro que pode ter uma duração durante a primeira infância, até os 5 anos, ou até mesmo até a idade adulta. Nós podemos ter o auxílio de testes laboratoriais, como nós vamos estar vendo, a dosagem das IgEs específicas e também dos prick testes, que são testes cutâneos de leitura imediata, e os sintomas mais comuns nas manifestações clínicas das alergias IgE mediadas são a urticária, o edema e também a anafilaxia. Dentro das manifestações clínicas tardias, nós temos um mecanismo presumido, que são as células T, que são responsáveis pela liberação dos mediadores inflamatórios, como as citocinas. E essas citocinas, elas vão estar desenvolvendo um processo inflamatório local. Então, vai ser tão sistêmico, igual no caso das mistas, né? No caso das manifestações clínicas tardias, elas vão ter também outro quadro que elas podem variar, né? As manifestações clínicas podem ser apresentadas após a ingestão do alimento de horas até dias, então é de 24 a 72 horas. Tem baixo risco de morte e normalmente comprometem peso e estatura, e elas são mais transitórias. Normalmente 90% dos casos, elas são resolvidos até a criança completar o 2º ano de vida. E os sintomas mais comuns são a diarreia, que são o comprometimento do trato gastrointestinal, diarreia, vômito, sangue nas fezes e cólicas, e tem uma dificuldade de diagnóstico porque não tem ainda testes laboratoriais que podem auxiliar juntamente com a história clínica para estar fechando o diagnóstico. Então, os sintomas imediatos, né, são o edema nos olhos, nos lábios e orelhas, lesões avermelhadas difusas, que são pápulas, comprometimento respiratório e ou cardiovascular e mais de um sistema, levando à anafilaxia, que é o risco de morte. E os tardios, que estão mais relacionados com as alergias IgE não mediadas, que têm comprometimento, ou mistas, né, que tem o comprometimento do trato gastrointestinal com presença de diarreia, sangue e ou muco nas fezes, cólicas profusas, irritabilidade intensa e possível desnutrição. Nas mistas, a gente tem a dermatite atópica e a esofagite eosinofílica,
E a anafilaxia, ela tem um início agudo, como eu falei, ela pode apresentar sintomas que podem surgir rapidamente de minutos, atingindo o pico entre 3 e 30 minutos e podendo permanecer por um período de 1 a 8 horas quando se inicia. E a fase tardia, que é a resposta bifásica, que pode prolongar. A evolução para óbito pode ocorrer em minutos, mais raramente em dias e semanas. E é muito importante lembrar que é a associação de 2 ou mais dos seguintes casos, envolvendo pele ou mucosas, o comprometimento respiratório, cardiovascular e também o sistema gastrointestinal, mas de forma persistente. Isso aqui é uma caneta que a gente chama, que no momento que as crianças que têm quadro de anafilaxia e que após a consulta com o clínico, o quadro foi grave, aconteceu em minutos. O meu filho, caçula, ele teve anafilaxia com ovo. Então, depois do primeiro, a gente vai estar estudando até o caso clínico dele no final da aula. Ele, depois do primeiro, do socorro, que a gente foi ao pronto-socorro, e depois de estar sendo acompanhado pelo clínico, nós tivemos que carregar a caneta e também explicar para todos que a questão do contato tinha risco de morte. E é uma caneta que é auto-injetável também para pessoas maiores, e ela é de fácil utilização, só que a questão do custo é o que inviabiliza muitas vezes as pessoas de estarem adquirindo essa caneta. E os mecanismos, mesmo os mistos, por ser mistos, nós temos a presença de sintomas agudos ou crônicos ou dos dois juntos, por isso que é caracterizado, né, um quadro misto, porque vai tanto atuar no caso das IgEs, quanto das células T. Então, nós temos a dermatite atópica, que é um processo inflamatório crônico da pele. 40% das crianças apresentam alergia alimentar concomitante, normalmente estão relacionados à alergia alimentar a leite, a ovos e a trigo. Dessas crianças, 90%, no momento de 70% a 90%, no momento do TPO, tem uma piora aguda das lesões na pele. 45% apresentam com menos de 6 meses, 60% com 1 ano e 85% antes dos 5 anos. As reações agudas são pápulas eritomatosas, pruriginosas, escoriações e exoduto seroso, e as crônicas são pápulas e escoriações que geram coceira, a criança fica com lesões, principalmente nas regiões de joelho, das articulações. E a esofagite eosinofílica, que é uma inflamação eosinofílica isolada no esôfago, que apresenta sintomas semelhantes com a doença do refluxo esofágico, que é um dos fatores que às vezes dificulta o seu diagnóstico. Os sintomas semelhantes são vômitos, dores abdominais, regurgitação e disfagia. E nos adultos, quando ela começa a se apresentar, ela gera impactação não só em adultos, em crianças também, a impactação com alimentos e dor também ao deglutir. E o diagnóstico diferencial são 15 eosinófilos por campo de grande aumento, e Spirger e colaboradores verificaram que a restrição empírica do leite de vaca teve uma resolução de 77% do quadro histológico dos pacientes. O que é feito normalmente? Entra-se com a medicação, refaz a biópsia e ver se houve diminuição desses eosinófilos. Se houve diminuição, não há necessidade, às vezes, de estar retirando a proteína do leite de vaca. Quando não há uma melhora significativa, sugere-se novamente a exclusão, a manutenção, né, na verdade, da medicação e a exclusão da proteína do leite de vaca da dieta, e aí, após 6 meses ou 3, refaz novamente a biópsia para verificar se houve melhora. Então, essa é o manejo, né? Esse é o manejo da esofagite eosinofílica normalmente. Por que a gente verifica a epidemiologia da alergia alimentar? Nós temos visto que a alergia alimentar se tornou um problema de saúde pública, mesmo nos países em desenvolvimento.
Então, por que que é importante a gente estar determinando a prevalência e quais são os principais alérgenos alimentares? E seus fatores ambientais e genéticos, porque assim a gente consegue identificar novos marcadores clínicos para diagnóstico, se há reatividade cruzada entre os alimentos e as formas clínicas que são persistentes, os quadros graves ou que apresentam tolerância. E, no nosso grupo foi feita uma coorte que foi publicada em 2015 por Gonçalves e colaboradores. Nós avaliamos, 604 crianças que inicialmente os pais reportaram que elas apresentavam algum tipo de alergia alimentar. Após esse questionário e a identificação, essas crianças passaram por um especialista e passaram também pelo teste de provocação oral. Por que que há diferença em alguns lugares na prevalência do que em outros lugares? Porque alguns fazem a prevalência através na verdade, é um questionário onde os pais reportam que a criança tem alergia alimentar, né, é autorrelatada, ou a confirmação pelo teste de provocação oral. Isso faz com que ocorra a diferença, da prevalência de um local para o outro, porque como nós vemos, ó, a prevalência reduz muito, né, diante do teste de provocação oral para realmente estar confirmando o diagnóstico de alergia alimentar. Então, aqui no nosso caso, somente 24% das crianças que foram avaliadas, apresentando só 4% da população, realmente apresentavam um diagnóstico, né, realmente tinham alergia alimentar, mostrando que normalmente quando há o questionário e não é feito o teste de provocação, aumenta em 25 vezes a prevalência quando é autorrelatado do que realmente quando é feito o teste de provocação oral, que é o padrão Moro. E aqui a gente vendo como que é a questão da evolução da alergia alimentar. Então, como a questão das alergias de pele e as alergias respiratórias. Então, realmente houve um aumento de 1997 a 2011, e mostrando que quando você tem as diferentes populações, você pode ter uma variação realmente, né, por exemplo, na população em geral, a prevalência foi de 3,5% a 5% nesse trabalho, e 8% na população pediátrica. E como que a gente avalia a questão das reações cruzadas, né? Então, é muito importante verificar que nem sempre a pessoa, mesmo tendo a alergia, por exemplo, ao leite de vaca, ela não vai ter alergia à carne de vaca. Somente de 10 a 20% apresenta um risco, de acordo com a região, de também apresentar alergia à carne de vaca. Quem tem, por exemplo, alergia ao leite, as crianças, isso já aumenta o risco de 40% de também apresentar alergia à soja. Quando a gente pega, por exemplo, o amendoim, então nós temos que verificar que não é porque tem a alergia ao amendoim que vai apresentar também de outras castanhas, o risco aumenta em 33%, mas isso não significa que por ter de um determinado grupo proteico que vai apresentar reação cruzada com os demais componentes desse grupo. E é muito importante que mesmo às vezes identificando a reatividade cruzada laboratorial, que só haja a exclusão dessa proteína se realmente tiver a comprovação de reatividade cruzada clínica, ou seja, que seja feito o TPO, que é o teste de provocação oral, para estar realmente excluindo esse outro alimento dessa criança ou desse adulto que apresentou a alergia alimentar a um determinado alérgeno que pode apresentar atividade cruzada com outros.
porque assim você evita a seletividade alimentar e a restrição realmente ser feita de acordo com a reatividade clínica. Essa alimentação não fica tão restrita, possibilitando que ela evite também que essa criança tenha quadros de perda ou que não ganhe peso suficiente e até mesmo que tenha um déficit de altura e desenvolva seletividade alimentar. Então, o diagnóstico, como que nós vamos estar realizando? A partir da história clínica, observação dos sintomas, os sistemas acometidos, como nós vimos, né? Que pode ser o cutâneo, o gastrointestinal, o respiratório, o cardíaco e até mesmo, se em quadros mais graves, a anafilaxia. Quando que iniciou, se é com 5, 10, 30 minutos após o contato, a dieta de exclusão, como que será feita de acordo com o tipo, se é alergia já mediada, se é não mediada, se é mista, se por quanto tempo que vai ser feita essa exclusão, quando que vai ser realizado o teste de provocação novamente, a sensibilização, se há sensibilização por IgEs específicas e a realização dos testes cutâneos e o teste de provocação considerado o padrão ouro. E como que é feita a história clínica? Nós vamos verificar quais são os alimentos ou o alimento suspeito, quais são os ingredientes que compõem esses alimentos, qual que é a frequência que houve de exposição a esse alérgeno, qual que foi a quantidade suficiente para deflagrar as manifestações clínicas, quais são as manifestações clínicas, se elas acometeram mais de um sistema, se foi necessário o uso de adrenalina, se a medicação por via oral, que são os antihistamínicos, e também os corticoides, fizeram um resgate, em quanto tempo depois que essa criança apresentou melhoras dos sintomas, qual que foi a via de exposição, se foi oral, se foi inalatória, o intervalo entre a exposição e os sintomas, os eventos associados, se estava em atividade física, se teve uso de alguma medicação, se utilizou a bebida alcoólica, a reprodutibilidade, se houve já mais de uma exposição e se ele apresentou os mesmos sintomas, o tratamento e as respostas, as possíveis tolerâncias às diferentes apresentações, porque, por exemplo, tem crianças que quando esse alérgeno está em preparações assadas, que a gente chama, por exemplo, de baked, né? Que são os bolinhos ou os biscoitos, que a criança já, ou macarrão que contém ovos, ou um pão que contém leite, ou um bolo que vai leite, e essa criança que tem alergia ao leite, ou ao ovo, ou mesmo o adulto, que já ingere a proteína assada, não tem por que a gente está retirando esse alimento, sendo que ele já apresentou tolerância. E essa tolerância, por exemplo, no caso dos pacientes que apresentam tolerância à proteína assada do leite, aumenta 16 vezes a chance dele tolerar a proteína no estado in natura. Do ovo, 14,6% de chance de também, mais para frente, estar tolerando a proteína in natura. Então, é muito importante a gente verificar quais as tolerâncias e nas diferentes apresentações, se é in natura, se é assado, e o exame físico, ele é muito importante para a gente verificar o estado nutricional e as presenças de outras atopias, como rinite, sinusite e dermatite atópica associada também à alergia alimentar. E o que é muito importante nós estarmos internalizando, né? E assim, lembrando que a sensibilização é diferente da reatividade e que os exames laboratoriais, eles são bons instrumentos quando nós associamos esses instrumentos à clínica, tá? À história clínica. Então, na prática, o teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, o teste de leitura tardia, o PET teste que nós vamos estar vendo, que ele não apresenta uma boa sensibilidade, então, por isso, nós vamos ver como que funciona atualmente. E as IgEs específicas, são os exames laboratoriais
Então, a gente tem o in vivo, que é o teste de cutâneo de hipersensibilidade imediata, que é o Skin Prick Test, e as IgEs específicas, que é in vitro, que é o método ISAC. Então, nós vamos estar começando falando um pouquinho sobre os testes cutâneos de sensibilidade, de leitura, de leitura imediata. O Prick Test, que ele é rápido, fácil, seguro e apresenta o menor custo. São feitos com os extratos comerciais, alimentos frescos, recomendados para frutas e vegetais, e deve ser somente feito por especialistas. Aqui é o bracinho de uma criança, onde nós fizemos o controle negativo, a ovo-albumina, a ovo-mucoide e o controle positivo. O controle positivo é através da histamina e o controle negativo é soro fisiológico. A partir do controle negativo, a pápula deve apresentar um diâmetro maior ou igual a 3 milímetros para a gente considerar o teste positivo. Pode ser realizado em qualquer paciente? Não. Os pacientes que apresentam alguma alteração de pele, pacientes que fazem uso contínuo de medicação de anti-histamínicos, não têm indicação de estar realizando este teste, pois pode estar apresentando um falso negativo. E também pacientes que apresentam dermografismo, que nós vamos estar vendo mais para frente. Aqui é o prick to prick, onde no ambulatório, a gente faz com as frutas, com os vegetais, e também com o alimento em diferentes apresentações, a clara cozida, a gema cozida e a clara crua. E aqui, a criança que fez, e aqui, ó, nós podemos estar vendo que não houve tanta diferença no tamanho das pápulas. E o PET teste, que é o de leitura tardia, na alergia alimentar não IgE mediada, não tem padronização e não é descrito em nenhum consenso, e não, então, com isso, ele não tem indicação de uso. Inicialmente, ele também foi utilizado na prática clínica para esofagite eosinofílica, mas devido à sua baixa sensibilidade e por falta de padronização na interpretação dos seus resultados, nós temos evidências insuficientes para estar utilizando ele atualmente. Então, ele tem uma contraindicação ou uma não indicação, né, para estar sendo utilizado na alergia alimentar. E, atualmente, ele é só utilizado na dermatite de contato, a leitura deve ser feita de 3 a 5 dias, utiliza-se uma grama, e atualmente é feito para avaliar as reações a níquel e a cosméticos. E aqui é um dos trabalhos realizados no nosso ambulatório, que também foi publicado em 2015, que justamente avaliou o PET teste, os resultados do PET teste, mostrando que todos os pacientes que foram avaliados durante a pesquisa que apresentaram sangramento nas fezes, eles fizeram uma eliminação durante 4 semanas de exclusão do alérgeno e utilizaram as fórmulas à base de aminoácido e onde as mães também estavam em amamentação e retiraram a proteína do leite durante 4 semanas, e após as 4 semanas foi feito o teste de provocação oral, escalonado com 10, 20, 30 e 40 ml a cada 20 minutos, e também o PET teste. O que ele mostrou? Ele mostrou uma baixa sensibilidade, que nós vamos estar vendo, de 0%, e uma especificidade de 100%, mostrando assim que realmente ele não tem uma indicação para estar sendo utilizado na prática clínica. E a IgE específica na prática, elas são úteis para detectar a sensibilização associada à história clínica. Elas têm uma boa especificidade no diagnóstico, isoladas não estabelecem diagnóstico, e por isso não podemos utilizá-las para determinar uma dieta de exclusão. São úteis quando o PRIC está contraindicado, nos casos que nós conversamos, igual no caso do dermografismo, no caso de crianças menores de 6 meses,
e no caso de crianças que estão em uso contínuo de medicação, como os anti-histamínicos ou corticoides, que podem estar atrapalhando, ou dando falso positivo no resultado do PRIC. E os componentes proteicos dos principais alérgenos alimentares e a sua relevância clínica. Então, a IgE de caseína, por exemplo, no caso das crianças que apresentam a alergia à PLV, né, alergia alimentar à proteína do leite de vaca, ela tem uma relevância clínica quanto à gravidade e à persistência. A beta-lactoglobulina e a alfa-lactoglobulina, elas têm, quando elas estão presentes, elas em baixa, ela possível aquisição de tolerância a alimentos assados, porque elas têm elas apresentam nos seus epítopos, que são as conformações, quando elas são aquecidas, elas têm uma deformação, e com isso não desencadeiam, assim, o mecanismo de manifestação clínica. Não vão estar fazendo com que ocorra a formação de anticorpos IgE mediados, e com isso esses anticorpos IgE mediados, eles vão estar fixando na barreira do mastócito, na membrana do mastócito. Esse mastócito vai sofrer a degranulação, e essa degranulação vai estar liberando as estaminas. E com isso, essa estamina vai fazer com que aconteça as manifestações clínicas imediatas. E a ovomucoide, que ela também está relacionada à IgE, a gravidade e a persistência, e a ovoalbumina é uma possível aquisição de tolerância aos alimentos assados. E os parâmetros in vitro são quais parâmetros, né? Então, é muito importante olhar que as IgGs também não há indicação para dosar IgG em pacientes com suspeita e o comprovação de alergia alimentar, e nem para fazer diagnóstico. Então, o diagnóstico, o principal é você estar utilizando os testes laboratoriais associados à história clínica. E o principal diagnóstico, assim, para você confirmar o diagnóstico, se a história clínica não estiver realmente bem elucidada, com todos os pontos, é o teste de provocação oral. E o teste de provocação oral? O padrão ouro é o duplo cego. Qual que são as indicações? Para confirmação de suspeita, após reações agudas e que a história clínica não esteja bem definida, avaliação periódica de aquisição de tolerância. A única forma de avaliar a tolerância é realizando o TPO, quando não há também os escapes de forma inadvertida, porque a pessoa às vezes consuma o alimento e esse alimento tem a proteína sem ele saber. A avaliação da reatividade clínica entre pacientes com dieta restritiva a múltiplos alimentos e a avaliação da reatividade clínica aos alérgicos em alimentos assados. Os tipos são aberto e fechado. No fechado tem o simples cego e o duplo cego, que seria o padrão ouro. No aberto é o que normalmente é feito na prática clínica em crianças menores de 3 anos, porque nas maiores de 3 anos, às vezes, é recomendado o simples cego, onde o profissional sabe o que ele está oferecendo e o paciente não sabe o que ele está consumindo. E o duplo cego é mais utilizado para pesquisa devido ao alto custo e o envolvimento de vários membros da equipe multidisciplinar, envolvendo também local, preparo, então aumentando assim o custo de execução. E quais são os protocolos e porções de alimentos para a realização do teste de provocação oral? Nós temos o leite e os produtos lácteos, então cada local vai determinar como que será feito este teste e como que será oferecido. Sempre o ideal é estar utilizando uma fórmula infantil sem lactose, porque pode estar confundindo os sintomas, principalmente quando a criança também tem sintomas gástricos e é IgE mediado. Então, a gente tem que estar indo não IgE mediado também, porque nós vimos, né, que não é alergia, e sim uma deficiência da enzima que vai estar fazendo a quebra,
né, da lactose em lactase para ser absorvida no nosso organismo. Então, não tem envolvimento do sistema imunológico. Então, o leite assado, sempre com 1,3 gramas de proteína assada. Esse alimento, ele tem que passar por cocção durante 30 minutos a 180 graus Celsius, para que ocorra a desnaturação das proteínas e a questão dos epítopos, que eu expliquei para vocês anteriormente. Normalmente é feito em forma de bolinho, ou cupcake, ou muffin. E das sojas e de leguminosas, também normalmente é utilizado o leite de soja ou uma bebida à base de soja. O ovo, ele pode ser oferecido na forma de ovo cozido ou mexido, ou no caso, na preparação como rabanada e, por exemplo, em forma de merengue, que nós vamos estar vendo também como é feito na nossa instituição, que é a Universidade Federal de Uberlândia. E a forma assada, aqui a gente apresenta uma quantidade de proteína um pouco maior do que a do leite, de 2,2 gramas de proteína do ovo assado, também assado por 30 minutos a 180 graus Celsius, segundo o nosso protocolo. E aqui, quando a gente coloca as nozes, as sementes, o amendoim, a gente coloca uma dose inicial, mas é a dose, né, que é utilizada, mas a gente sempre faz doses escalonadas. Começa com uma porção que às vezes é a porção que a criança ingeriria, numa porção bem pequena, para estar verificando como que é o desencadeamento e quais são, né, qual que é a quantidade que é ingerida por essa criança e que realmente desencadeia ou deflagra os sintomas. E qual que é o papel, né, numa equipe multidisciplinar capacitada, qual que é o papel do nutricionista? É escolher o veículo, preparar e conservar as porções e também participar da randomização da fase cega. A escolha do veículo é, por exemplo, tem crianças que, como nunca tiveram contato com o leite, elas não aceitam o sabor do leite. Então, com isso, a gente tem que estar escondendo esse leite. Então, por exemplo, tem vezes que a gente mistura com gelatina, tem vezes que a gente mistura com suco de uva. Então, vai depender muito de como que é a aceitação desse paciente, quando a gente tenta fazer com a fórmula, sem lactose, e essa criança não consegue passar por todas as porções para a gente realmente verificar se ela tem a tolerância ou não. Então, a gente propõe outros veículos e outras formas de apresentação. Então, quando tem a baixa aceitação no TPO aberto, como que eu posso estar fazendo? Não forçar, mascarar o alimento em outro produto de consumo habitual, suco de uva mais leite, banana mais a porção do leite em pó, tipo papa de leite de frutas, a clara em neve, o cacau em pó, que a gente normalmente faz em forma de sorvete. E qual que é o tempo médio, né, que essas crianças deflagram a partir do primeiro consumo, da primeira dose, né, daquela porção que a gente ofereceu? A média normalmente é de 3 a 15 minutos, que é relatada na maior parte dos trabalhos. E quais são os sintomas, né? Nós dividimos esses sintomas, como nós vimos, imediatos e tardios, mas também tem os objetivos e os subjetivos. Os objetivos, eles são facilmente observados e são reprodutíveis. Os subjetivos normalmente estão relacionados a fatores psicológicos, ansiedade e a aversão ao alimento. Então, os subjetivos, eles incluem as pápulas periorais, quando em contato com o alimento, a dor abdominal, as náuseas e a tosse. A gente continua a fazer o TPO com um intervalo maior entre as doses. Se o intervalo anteriormente era de 15 minutos, às vezes a gente espera 30 minutos. Então, é muito importante ter uma equipe multidisciplinar treinada para realmente estar fazendo com que não se pare um teste de provocação oral diante de sintomas subjetivos, mas também não podemos estar, às vezes, continuando e às vezes, provocar um sintoma mais grave, né? E os sintomas objetivos, reprodução dos sintomas de forma parcial ou integral à história clínica, presença de urticárias, espirros repetitivos, angedema, diarreia, que são facilmente observados.
e com isso o teste do TPO é considerado positivo e o teste é interrompido. E aqui é uma criança, então, que apresentou urticária. E como que é o nosso protocolo em pacientes IgE-mediados? A gente verifica a história clínica e o exame físico, faz os testes laboratoriais, a criança e o pai assina o teste de consentimento livre esclarecido, é feito o prick teste, 15 a 20 minutos antes de estar realizando o teste de provocação oral. O alimento aqui que está sendo oferecido é o leite de vaca. Primeiro é oferecido a partir de um baked, que é o bolinho. A oferta foi 1,3 gramas, tá? E o leite de quando é o bolinho, esses são os bolinhos que são feitos, né? A gente oferece 1/4, a gente corta o bolinho em 4 e oferece primeiro a primeira porção até o consumo total. Se não houver nenhum tipo de manifestação clínica, a cada 15 minutos a gente oferece 1/4 de forma escalonada. E o teste de contato oral, quando é feito o teste com leite de vaca cru, na região perioral, e depois inicia-se a oferta do leite in natura, de 10, 20, 30 e 40 ml, até a oferta total de 100 ml, em intervalos de 20 em 20 minutos. O TPO aberto, é interessante a gente oferecer o alimento na forma e na quantidade habitual. O TPO simples cego, o veículo tem função de mascarar odor, sabor, textura e cor. Por exemplo, tem crianças que às vezes a gente ofereceu o bolinho, por não gostar de sabor doce, a gente estava fazendo tipo um pãozinho que continha também a mesma quantidade de proteína do leite de vaca. Então, como que funciona os TPOs, né, com os bakeds? A gente oferece o bolinho, se der positivo, continua em exclusão total daquele alimento ou daquela proteína, no caso do leite, do ovo, do amendoim, e no caso de negativo, a gente marca o TPO com a proteína crua. E se o TPO der negativo, tem intolerância oral, ou seja, ele tem um estado de não reatividade local ou sistêmica do sistema imune, induzida por um antígeno administrado por via oral. E quando essa criança chega e fala assim, bom, como que nós vamos então, o TPO foi negativo, ele aceitou, ele está tolerando a proteína assada. Eu tenho que sempre estar fazendo, no primeiro momento sim, a mãe vai estar reproduzindo as receitas que nós vamos estar oferecendo, todas calculadas e com a quantidade de proteína adequada, que foi feita no teste de provocação oral, que vai passar por 30 minutos de cocção a 180 graus Celsius. Após isso, ela vai para casa, com que ela pode também estar comprando alguns alimentos, e nesses alimentos, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar o terceiro ingrediente ou acima do terceiro ingrediente, pode estar sendo ingerido, ou que esse alimento não tenha mais do que 240 ml por uma receita de 6 porções. E sempre observar que esses produtos devem ser oferecidos de forma individual, em porções que você sempre consegue estar verificando se aquela porção está de acordo com a quantidade de proteína. Então, um cupcake, não fazer um bolo inteiro e cortar a fatia, uma muffin e não uma brownie, e sempre observar, por exemplo, porções pequenas de pão em mini pães do que um pão inteiro e você oferecer pequenas porções. E a mesma coisa para o ovo também tem que estar do terceiro ingrediente acima, para que a quantidade seja dentro do que é o preconizado e não mais do que 2 ovos por receita. E sempre também fazer o porcionamento. E que não tá, e observar, porque, por exemplo, tem algumas coisas que são assadas que eles usam, por exemplo, a gema do ovo que pode estar contaminada com a clara,
para fazer a rosca ficar mais douradinha, ou, por exemplo, no caso de bolo de aniversário, ou às vezes algum tipo de recheio que vai a clara do ovo. Então, tomar muito cuidado com molhos de salada, com cremes, porque normalmente maionese tem sim o ovo numa quantidade maior e também na forma que não pode ser consumida por crianças que já estão tolerando a proteína assada. Então, aqui a gente vai estar falando sobre a utilização dos alimentos, quais são o passo a passo, e com isso é muito importante colocar que é para indivíduos ou crianças IgE não mediadas, tá? Esse escalonamento foi proposto por um grupo de estudo, e esse grupo propôs que mesmo para crianças não IgE mediadas, que sejam maiores, eles vão começar com alimentos que são assados e depois eles vão evoluindo para alimentos que têm um menor tempo de cocção até chegar no leite pasteurizado. É muito importante frisar que quando a criança consegue estar ingerindo esses produtos. Quando são crianças muito pequenas, a exclusão é feita por 4 semanas e o teste de provocação é feito com 100 ml de fórmula, sem a lactose. E aí, se essa criança não apresentar nenhuma reação, ela está liberada. Se ela apresentar reação, dali 3 meses é feito um novo teste de provocação oral. E aqui também, eles também fizeram o escalonamento com o ovo. Lembrando que nos IgE mediados, nós começamos com baked, e depois é feito também com leite cru depois de um certo tempo da utilização do baked. E quando essa criança, às vezes, por exemplo, toma 10 ml de leite e fica bem, mas apresenta reação com 20 ml de leite, muitas vezes a gente propõe para a mãe para estar fazendo um novo desencadeamento com alimentos que são coccionados, mas por um tempo menor, porque a criança às vezes também já adquiriu tolerância, por exemplo, para comer uma pizza, mas não tem tolerância para utilizar o alérgeno in natura. E como que nós vamos determinar a periodicidade do teste de provocação oral? Nós vamos avaliar as reações, se teve a presença de anafilaxia prévia, se não, quais são os tipos de sintomas apresentados. As dosagens das IgEs específicas, normalmente quando há uma redução de 30% a 50%, é proposto o teste de provocação oral, e tem que sempre colocar os pais o risco do teste de provocação oral, mas que também, se não é feito o teste, não tem como estar avaliando se a criança adquiriu tolerância ou não. Se há tolerância dos traços e dos assados já permanente, que a criança já tolera, e não tolera somente o cru, e a exposição acidental, há quanto tempo que ela aconteceu e quais foram as manifestações clínicas. Este trabalho foi um trabalho que foi o trabalho do meu doutorado, que nós publicamos em 2019 no Jornal de Pediatria. Nós avaliamos se as crianças alérgicas a ovo, se elas apresentavam tolerância e se era possível a gente predizer essa tolerância através da associação dos testes. E o que nós verificamos? Que 66,6% desses pacientes toleraram a ingestão de alimentos que continham os ovos durante o período, alimentos assados, né? Quando foi feito o teste de provocação oral, e nós fizemos a comparação entre o grupo que apresentou o TPO positivo e o grupo que apresentou o TPO negativo, e não apresentaram diferença significativa entre a idade, o sexo e outras alergias associadas, e também até aos testes o prick teste e as IgEs específicas entre os grupos. Então, realmente não existe um outro teste que prediz se a criança vai ter ou não a probabilidade de ter um TPO positivo ou negativo.
E aqui eu quis colocar para a gente estar verificando, né? Então, as crianças que apresentaram o TPO negativo apresentaram uma mediana de idade de 2,4 anos, e as crianças que tiveram TPO positivo de 3,7. E também a questão do tempo que eles apresentaram as reações. Então, a média foi de 47 minutos, ponto 6, com intervalo de 2 minutos a 1 hora e meia. Então, é muito importante colocar que sempre durante o período que a criança estiver fazendo o TPO, após o consumo da última quantidade que é proposta, ela tem que ficar em observação por até 2 horas, porque varia muito o tempo de deflagração dos sintomas. E aqui mostrando que o que todos os consensos, todos os trabalhos mostram que a primeira manifestação clínica é a pele, normalmente é a que mais acontece, depois a gastrointestinal e depois os outros comprometimentos, respiratório e cardiovascular. E esse outro trabalho foi publicado o ano passado, tentando também predizer, né, se essas crianças, se é fácil verificar que elas têm essa tolerância, sem realmente fazer o teste de provocação oral, e se os testes, como o prick teste e as IgEs, podem nos conduzir, né, fazer com que nós possamos realmente evitar testes de provocações que trazem um risco muito grande para esses pacientes, ou fazendo com que a gente espace mais o tempo de teste de provocação, ou até mesmo faça esse teste de provocação com espaços menores. Então, nós vamos estar aqui, eu apresentei para vocês, dentro do teste de provocação oral, o que nós encontramos dentro dos grupos, né? Então, a mediana da IgE para leite de vaca foi de 3,2 nos pacientes que apresentaram TPO negativo, e de 13,2 para os pacientes que apresentaram TPO positivo, tendo sim uma diferença estatística significante entre os grupos com P menor do que 0,05. E também o prick para caseína, que nós vimos que pode ser um dos componentes alérgicos do leite, que podem indicar maior persistência dessa alergia, ou que a tolerância seja mais tardia. Então, também houve diferença significante entre os dois grupos, e outros trabalhos também de outros grupos também mostram essa mediana entre 11 e 15 dos grupos que apresentaram o TPO positivo da IgE para leite de vaca. E aí, dentro desses valores, nós tentamos reproduzir uma curva de probabilidade de tolerância através de teste de regressão logística. E aí, o que nós verificamos? Que as crianças que apresentavam a IgE específica para leite em até 5 kU por litro, elas apresentavam 80% de chance de probabilidade de tolerância. E aquelas que apresentavam uma IgE de 80, elas reduziam a sua probabilidade de tolerância a 20%. Então, é muito importante a gente estar verificando esses pontos de corte, e esses pontos de corte, eles vão nos direcionar. Mas também a gente teve alguns casos de crianças que tinham IgEs mais altas e que apresentaram tolerância à proteína assada, mas nos direcionam quanto à população estudada. E esses pontos de corte já foram, já tentaram, vários grupos já tentaram estabelecer esses pontos de corte, e eles verificaram que não pode ser aplicável ou estendida à população em geral, porque só caracterizam aquele grupo que foi estudado, mas podem estar direcionando
os profissionais na prática clínica para estar associando a história clínica, as condições do paciente e a redução, quando há redução desses níveis, numa série escalonada do paciente com ele mesmo, a probabilidade de estar tendo uma tolerância. E aqui a caseína, e quando o prick de caseína era em torno de 3, aumentava a chance, a probabilidade em 70% aproximadamente, e quando o prick da caseína, a pápula, era de 10 milímetros, reduzia para 30% a chance a probabilidade de tolerância à proteína do leite assada. E, então, a terapia nutricional e o crescimento, né, para esses pacientes que têm alergia alimentar, quais são os principais fatores de risco? O diagnóstico tardio, o início da doença em idade muito precoce, alergias alimentares múltiplas, que às vezes existem crianças que têm a leite, a ovo, a soja e ao trigo, algumas vezes, a fase em que essa doença está ativa, principalmente quando é uma doença IgE não mediada, que muitas vezes dificulta, porque ela confunde os sintomas com, às vezes, uma doença do refluxo, com outras alterações gastrointestinais, então faz com que esse diagnóstico seja tardio e que essa doença, às vezes, fique ativa, porque a criança está em constante contato com aquela proteína que está deflagrando os sintomas. Inflamação intestinal persistente, exclusão severa de alimentos, baixa compressão e adaptação às modificações dietéticas necessárias e associação com doenças atópicas ou crônicas, como, por exemplo, rinite, sinusite e dermatite atópica. E a história clínica detalhada é muito importante, verificar os sintomas presentes, se há comprometimento do trato gastrointestinal, qual que é o tipo de alimentação, se está em amamentação exclusiva, se está em uso de fórmula, se já houve a introdução da alimentação complementar, como que está sendo feita, o número e a distribuição dessas refeições, quando foi feita a introdução da alimentação sólida. É muito importante a gente verificar essa questão da janela imunológica. Em 2008 foram feitos vários trabalhos por vários pesquisadores e eles verificaram que quando a introdução desses possíveis alérgenos, leite, queijo, ovos, peixes, castanhas, é feita entre o 4º e o 7º mês, a chance de tolerância e o não desenvolvimento de alergia alimentar é maior, verificar por quanto tempo que já está em exclusão alimentar e qual é o tipo de líquido e a quantidade de líquidos consumidos, como água, sucos, porque às vezes as mães chegam oferecendo suco de soja, em vez de realmente estar oferecendo uma fórmula adequada para a idade, o uso de fórmulas especiais e o consumo diário, quando há necessidade do uso de aminoácidos, das fórmulas de aminoácidos ou de as fórmulas parcialmente hidrolisadas, o consumo de vitaminas e minerais e as dosagens, quando a criança já está maior e não está aceitando fórmula, ou outro tipo de nutriente que consiga suprir, por exemplo, as necessidades de cálcio e de vitamina D, as aversões e preferências alimentares, e a descrição e composição das refeições, porque muitas vezes essas refeições estão extremamente monótonas, o que faz a criança realmente não aceitar e não querer ingerir uma quantidade suficiente. E os exames físicos, o exame físico e bioquímico também é muito importante para a gente estar associando e pegando todas as características para realmente fazer uma intervenção de forma adequada. E a avaliação antropométrica, peso e comprimento ou estatura em medidas seriadas, comparando essa criança com ela mesma, colocando nas curvas e verificando como que está, se está em ascensão, se está em declínio ou se está estável, o PCT, outros métodos como a circunferência abdominal e a prega cutânea subescapular. É muito importante avaliar também o tipo, né, ou o método que foi feito essa avaliação das crianças, se foi feito nas curvas da OMS, de acordo com o que é necessário, assim, de acordo com até mesmo o cartão de vacina, marcar no cartão para verificar como que está sendo
essa evolução dessa criança. E na intervenção nutricional, como que funcionaria as energias e proteínas. Então, a gente tem os fatores determinantes de consumo e as recomendações. Quantidade de alergias diagnosticadas, porque isso vai fazer com que a gente monte um plano alimentar específico, substituindo e tentando colocar outros tipos de proteína de alto valor biológico, quando as de maior valor biológico, no início da vida, como o leite, os ovos, às vezes precisam ser excluídos, e a individualidade na autorregulação do consumo, isso é muito importante colocar para os pais, que depois de uma certa idade, realmente o volume de alimento que essa criança vai estar conseguindo e aceitando, vai às vezes reduzir. E o sabor versus o comportamento alimentar e a sensação de fome. A presença de dermatite atópica e outras desordens alimentares é muito importante a gente estar avaliando para aumentar a oferta energética e de proteínas, variando de 20% entre 2 e 6 anos e de 15% a 20% para as crianças maiores de 6 anos. A eliminação de 2 ou mais proteínas de alto valor biológico, que é o que eu estava falando quando a gente viu a questão das quantidades de alergias diagnosticadas, é muito importante, e lembrar que as proteínas vegetais têm uma redução na disponibilidade de 10 a 20%. E os macronutrientes, como que vai ser feito essa distribuição? Vai variar de acordo com a idade, de acordo com as DRIs. É muito importante a gente verificar a oferta dos ômega 6 e 3, e também tá adequando a quantidade de proteínas e gorduras para a faixa etária. E, então, sempre que eu tenho um alérgeno, então, quais são os principais nutrientes que ele engloba, no caso do leite, as proteínas, vitamina D, vitamina A, vitamina B12, a riboflavina e o ácido pantotênico, o cálcio e o fósforo, as fontes alternativas, então eu tenho as fórmulas infantis, menores de 1 ano, o leite de soja enriquecido com cálcio para maiores de 1 ano, mas mesmo para maiores de 1 ano a gente preconiza que seja oferecido as fórmulas específicas de leite de vaca, só quando tem questões financeiras ou outras questões envolvidas, e as outras fontes, como carnes e ovos, e os substitutos em receitas. Então, por exemplo, a criança não está aceitando a fórmula de jeito nenhum por via oral. Eu vou estar utilizando esse mesmo pó para estar acrescentando em bolos, em preparações que ela costuma estar ingerindo em quantidades maiores. Mas caso a fórmula esteja sendo aceita de 2 a 3 vezes ao dia em quantidades suficientes, nós só podemos estar substituindo nas receitas que tem o leite por água, suco de frutas e bebidas à base de soja ou de arroz. Os ovos, proteína, vitamina B12, vitamina D, biotina, colina, que está muito relacionada à parte de neurotransmissão, ácido fólico e pantotênico e o selênio. Então, nós podemos estar substituindo por carnes e laticínios e vegetais verdes escuros. E nas receitas, um ovo equivale a 1 colher de farinha de linhaça com 3 colheres de sopa de água. Você coloca as 3 colheres de sopa de água a 1 colher de farinha de linhaça, espera aproximadamente 30 minutos, vai formar um gelzinho e depois você faz a receita. Ou também pode estar substituindo por 1,5 colher de óleo ou 1 colher de chá de fermento biológico, mais 1/4 de xícara de água morna. E a soja, proteína, tiamina, riboflavina, esses outros alimentos, é mais fácil nós estarmos substituindo e conseguindo oferecer os principais nutrientes, como feijão, grão de bico, ervilhas, lentilhas, carnes e laticínios. O trigo, que nós podemos estar substituindo por outros cereais, é importante estar lembrando que eles reagem 20% com outros cereais, então tem aquela reatividade cruzada que eu comentei anteriormente, então tem que ser verificado também antes, e substituir por farinha de arroz, milho, mandioca, polvilho doce, azedo e a fécula de batata e amido de milho. E aqui eu quis colocar, né, como que é feito no momento do TPO. Então, nesse caso aqui, esse paciente foi realizar, né, o teste de provocação oral, porque ele apresentava alergia ao ovo.
a gente dosa as IgEs específicas, a ovo mucoide e a as IgEs específicas, a ovo mucoide e a ovo albumina, e faz também o prick test. Nós fazemos o ovo cru, o ovo cozido e o ovo processado. O ovo processado é um pequeno pedaço do alimento, no caso do bolo, que é oferecido no nosso ambulatório. A ovo mucoide e a ovo albumina nós adquirimos de laboratórios, né? Esse alérgeno, esse componente alérgico alérgeno do alérgeno, que no caso é o ovo. E, nesse caso, a história clínica, aos 7 meses, houve a introdução do ovo na papa de sal, reação imediata após 5 minutos, apresentou urticária, angioedema e sibilo, e após 40 minutos de contato, a criança já apresentava anafilaxia. Qual que foi a quantidade? Um pequeno pedaço, uma colher de café de clara. Já comia macarrão com ovos e biscoito de queijo comprado na panificadora. A orientação do pediatra na alta do pronto-socorro foi exclusão total a 5 anos e observar as vacinas, principalmente a vacina de febre amarela. E essa criança era o meu filho mais novo. Nós, ao sair do pronto-socorro, eu já procurei um especialista que se tornou o meu orientador, que foi com quem eu escrevi o capítulo, o Dr. Gesmar, que eu gostaria até de aproveitar para estar agradecendo também. Sempre o apoio e a possibilidade de estar me aprofundando melhor. E, então, o meu filho, ele chegou no pronto-socorro com anafilaxia, eles tomaram todos os procedimentos cabíveis, né, ele fez uso da anafilaxia, ficou em observação, e aí ao dosar, o que que nós encontramos? Uma IgE de clara, de 5,1, né, a data, então, ele nasceu em 3/2 de 2012, então, aqui se a gente for ver, ele estava, né, com 7 para 8 meses, e após, ele permaneceu o consumo dos alimentos assados, e após, quando ele completou 1 ano e 2 meses, a gente refez os exames, e aí houve uma redução, como nós vimos lá, da IgE da clara, né, de 5,1 para 2, e a da ovo mucoide de 0,2 para 0,3, que era relativamente baixa, quando foi feita a dosagem a primeira vez, e de 0,3 no segundo momento. Às vezes acontece esse aumento porque a criança está sendo exposta à alergia ao alérgeno de forma assada, o que não descarta a possibilidade de estar fazendo o TPO quando os outros parâmetros estão me indicando que houve uma redução, como no caso da IgE específica para clara. E aqui a ovoalbumina, que de 5,2 abaixou para 1,9. Então, no caso, nós fizemos o TPO aberto, porque ele era pequenininho. O início foi com clara em neve, na forma de merengue, na região da boca. Esperamos 20 minutos, ele comeu uma colher de sopa do merengue, depois 2 colheres com mais 20, com 3 com 20, e após 2 horas do início, o resultado foi negativo. E aqui eu coloquei um outro pacientezinho com consentimento da mãe, que só de colocar na região perioral, ele já apresentou angioedema na região dos olhos, placas de forma sistêmica, tanto no corpo quanto no rosto, e ele realmente apresentava uma hiperreatividade na pele, e com isso ele ficou mais ou menos 1 ano, a gente a cada 6 meses tentando fazer o TPO para ver se ele havia adquirido tolerância. Hoje ele consome tanto o leite quanto os ovos, porque ele era um pacientezinho de alergia múltipla, e ele já está consumindo tudo, só que ele apresentava uma hiperreatividade de pele, e a gente descobriu isso com a prática e vendo como que ele ia desenvolvendo os quadros. E aí, no momento da gente introduzir o Baked, a gente pediu para a mãe para não encostar na região perioral, e com isso ele adquiriu a tolerância às proteínas. Então, quais são as conclusões que a gente tem?
que é muito importante a gente estar observando. Lembrar-se que nem tudo que provoca reação adversa é alergia. O diagnóstico apropriado faz toda a diferença para o manejo da alergia alimentar. O TPO é fundamental para avaliar tolerância e em casos de história clínica que não é suficiente, então para fazer o diagnóstico também. E as opções de tratamento com os alimentos assados e a imunoterapia merecem atenção especial e podem ser viáveis, lembrando que sempre que o TPO for ser feito, ele deve ser feito em ambiente controlado e por uma equipe multidisciplinar e feito por especialistas. Ele não deve ser feito em casa. E nem em ambiente de consultório, onde não tenham especialistas e as medicações de resgate disponíveis, e os pais têm que sempre estar cientes de todas as possibilidades de reações. O manejo da alergia alimentar deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, desde o diagnóstico, a orientação nutricional e os tratamentos adequados. Muito obrigada. E se qualquer um de vocês que quiser estar entrando em contato comigo, o meu Instagram e o meu Facebook é @lisesvilar. Muito obrigada.